Olá! Que bom ter você aqui com a gente para mais uma conversa. Hoje o papo é sobre uma mistura que está super em alta, né? A liberdade de viajar de motorhome com essa preocupação crescente com o meio ambiente. Será que dá para juntar essas duas coisas? Olha, é uma combinação bem interessante mesmo. E para a nossa conversa hoje, a gente está se baseando num material bem legal. Um artigo chamado Ecoturismo de Motorhome. 5 dicas para viajar de forma sustentável e consciente. Boa! Então a ideia aqui é mergulhar nesse assunto, né? Tentar entender o que é esse tal de ecoturismo sobre rodas, quais os benefícios de verdade, além do que a gente já imagina, e, claro, o mais importante, como fazer isso direito, de forma consciente e onde, aqui no Brasil, a gente encontra lugares bacanas para isso. Parece um bom plano, perfeito. Acho que o começo de tudo é sacar que ecoturismo de motorhome não é só viajar. É quase uma filosofia, sabe? É usar toda aquela flexibilidade incrível do motorhome, mas, assim, sempre de olho em práticas responsáveis, com respeito mesmo pelo lugar que está recebendo a gente. Imagino que seja um contraste bem grande com o turismo mais tradicional, aquele de massa, que muitas vezes deixa um rastro pesado no ambiente, né? Exato. Esse turismo mais convencional, sabe? Focado em volume, hotelzão, pode gerar um monte de problema. Superlotação, lixo demais, pressão nos recursos de água, de energia dos lugares. O ecoturismo de motorhome, pelo que o material diz, vai na contramão. Tenta minimizar esse impacto negativo e, mais que isso, busca uma conexão mais profunda, sabe? Mais respeitosa com a natureza, ajudando a preservar. Faz todo sentido, é uma outra cabeça, né? Mas então vamos lá. O que na prática mesmo, diferencia o ecoturismo de motorhome de simplesmente, sei lá, pegar um motorhome e sair por aí? Acho que a chave está na intenção, sabe? E nas escolhas que você faz. O artigo fala que é uma forma de explorar a natureza, sim, mas de um jeito responsável, com foco claro em preservar os lugares por onde você passa. Não é só pensar para onde ir, mas como ir. Entendi. Significa, tipo assim, diminuir os danos mesmo. Desde escolher um veículo que consuma menos, até pensar muito bem onde descartar o lixo, a água e, idealmente, até tentar contribuir de alguma forma, né? Apoiando quem produz na região, quem cuida do lugar. E aquela flexibilidade toda do motorhome que você falou, como que ela entra nessa história de responsabilidade? Porque parece um pouco, sei lá, contraditório, né? Liberdade total versus regras para proteger a natureza. É um ponto interessante esse. Mas a flexibilidade, nesse caso, pode ser usada a favor da sustentabilidade, sabia? Por exemplo, ela permite que a gente vá para lugares menos batidos, mais distantes. Isso alivia um pouco a pressão naqueles pontos turísticos que já estão lotados, que já sofrem mais ecologicamente falando. Ah, entendi. Tipo, sair do óbvio ajuda a distribuir o impacto. Exatamente. E outra coisa fascinante aqui é como isso te força a ser mais consciente com os recursos. Num motorhome, água e energia não são infinitas, né? Acaba rapidinho se não cuidar. Verdade. Isso te obriga a pensar no consumo de um jeito que, sei lá, num hotel com tudo incluído, a gente nem para pensar. E até onde parar para dormir vira uma decisão importante. Buscar lugares que não vão detonar o solo, a vegetação. E os próprios motorhomes, a tecnologia deles, tá acompanhando essa necessidade de ser mais verde. Sim, o material aponta que sim. Tá rolando uma evolução legal. Muitos motorhomes mais novos já vêm com tecnologias mais limpas. Painel solar para gerar energia é super comum hoje em dia. Ah, que bom! Isso diminui a dependência de gerador barulhento ou de ficar sempre conectado na tomada. Alguns estão até explorando tratar a água cinza, sabe, da pia, do chuveiro, ou usar banheiro seco, que não usa química e gera composto. Nossa, banheiro seco e motorhome? Interessante! E os equipamentos dentro, tipo geladeira, luz, tudo mais eficiente no consumo de energia, é a tecnologia ajudando, né? Muito bom saber disso. E tem um outro ponto que o artigo bate bastante na tecla, a relação com as comunidades locais.
Como que funciona essa interação do ecoturista de motorhome com quem mora nos lugares? Esse é um dos pontos altos pelo que o artigo destaca. Diferente daquele turismo que às vezes fica isolado num resort gigante, quem viaja de motorhome com essa pegada ecológica tende a interagir mais com a economia local, principalmente em cidadezinhas pequenas, área rural. Como assim na prática? Usando campings regularizados, que às vezes são de famílias dali, sabe? Ou pedindo permissão para ficar numa propriedade particular, comprando comida do produtor local, artesanato, usando os serviços da cidade. O artigo sugere que isso não só ajuda na renda, mas pode criar um ciclo positivo, sabe? As pessoas do lugar veem que a natureza preservada traz benefício, e aí, bom, viram parceiras na conservação. Nossa, essa ideia de conservar virando fonte de renda é muito poderosa mesmo. Ok, acho que deu para ter uma boa ideia do conceito. Agora, vamos falar dos benefícios mais concretos que o artigo lista. Por que alguém escolheria viajar assim, além da filosofia? Olha, os benefícios são vários, e eles meio que se conectam. O primeiro, talvez o mais direto, é o potencial de gerar menos impacto ambiental, comparado com outras formas de viajar, né? Menos que avião e hotel, por exemplo? Isso. O artigo menciona que a pegada de carbono individual pode ser menor, especialmente se comparar com pegar avião e ficar em hotel grande. Usar energia solar no motorhome, como a gente falou, e o próprio consumo mais controlado a bordo ajudam nisso. E aquela história de dispersar os viajantes também conta, né? Menos gente concentrada num lugar só. Entendido. Menos impacto. E o contato com a natureza? Imagino que seja um super atrativo, né? Com certeza. É o segundo ponto forte. Um contato maior e mais autêntico com a natureza. O motorhome te dá uma imersão que é difícil conseguir de outro jeito. Tipo acordar no meio de um parque nacional, sabe? Ter uma reserva ali do lado de fora da sua janela. Nossa, deve ser incrível. É uma experiência muito mais direta. E a autossuficiência de muitos veículos que o artigo cita permite chegar e ficar em lugares mais isolados, longe da muvuca turística que, por si só, já muda a paisagem, né? Isso me faz pensar na grana. Viajar de motorhome parece caro de início. O artigo fala sobre economia e autossuficiência. Ele confirma ou desmente isso? Fala sim. E meio que desmistifica um pouco. Claro, comprar um motorhome ou alugar por muito tempo pode ser um investimento alto no começo. Mas o artigo argumenta que, pensando no longo prazo ou em viagens mais extensas, pode rolar uma economia sim. É mesmo. Se comparar com passagem aérea, diária de hotel, comer fora todo dia. A chave é a autossuficiência. Cozinhar no próprio veículo, gerar sua energia, cuidar da água. Lógico, precisa de planejamento financeiro, mas o controle do gasto diário costuma ser maior. E os motorhomes mais modernos, mais eficientes, ajudam a gastar menos combustível, água e energia. Interessante essa visão da economia. E voltando rapidinho para as comunidades. Como que esse apoio local vira um benefício concreto? Ele aparece de forma bem direta. Quando você escolhe ficar num camping menor, que é de gente da região, ou quando compra direto do produtor na feirinha, o dinheiro fica ali, na comunidade. Entendi. O artigo diz que isso fortalece os pequenos negócios, valoriza a cultura local e, como a gente já falou, pode até incentivar a cuidar mais do ambiente. Vira uma troca boa entre quem visita e quem mora lá. É um turismo que tenta somar, não só tirar. Essa troca parece essencial para a coisa toda ser sustentável mesmo. E fora o impacto externo, tem benefício mais pessoal, tipo de aprender coisas? Tem sim. O quinto benefício que o artigo destaca é justamente a conscientização ambiental e a educação que esse jeito de viajar traz. É quase uma aula prática de sustentabilidade, sabe? Como assim? Ter que lidar com água e energia limitadas, pensar onde jogar cada tipo de lixo, observar de perto como funcionam os ecossistemas, tudo isso ensina muito sobre ecologia, sobre conservação. É aprender fazendo. E as tecnologias que a gente falou, painel solar, composteira, viram exemplos concretos ali, na sua mão. Verdade, uma vivência direta. E por último, o artigo menciona o estilo de vida flexível e personalizado. O que isso quer dizer nesse contexto de ecoturismo? Quer dizer que, mesmo seguindo os princípios de ser responsável, você não perde a essência da liberdade do motorhome, sabe? A chance de montar seu próprio roteiro, de ficar mais tempo num lugar que te encantou, de mudar de ideia no meio do caminho. Ah, bom. Tudo isso continua valendo.
A diferença é que você exerce essa liberdade com consciência, tentando sempre diminuir o impacto negativo e aumentar as conexões boas com o lugar e com as pessoas. Ok, o cenário dos benefícios está bem claro e bem atraente, na verdade. Mas a gente sabe que falar é uma coisa, fazer é outra. Como é que a gente transforma de verdade uma viagem de motorhome numa experiência ecoturística? O artigo dá umas dicas práticas, né? Aquelas 5 dicas. Isso, são os passos mais concretos. O primeiro, e que está na base de tudo, é 1. Escolha um motorhome sustentável. Ou então, adapte o seu, né? Não quer dizer que tem que ser o mais caro, o último modelo, mas fazer escolhas com consciência. Tipo, dá preferência para um que já tenha painel solar ou que seja fácil de instalar. Modelos menores geralmente gastam menos combustível e são mais fáceis de manobrar em lugares apertados, causam menos impacto físico. E claro, checar o consumo, manter a manutenção em dia para garantir que ele está rodando da forma mais eficiente possível, poluindo menos. Entendi. Começa na escolha do veículo e depois, já na estrada, quais os cuidados? Aí vem a segunda dica. 2. Pratique o consumo consciente. Em tudo. O artigo foca muito na água. Banho mais rápido, fechar bem a torneira, tentar reutilizar quando der. Outro ponto-chave é diminuir o lixo ao máximo, principalmente plástico descartável. Isso é crucial. Total. Levar garrafa reutilizável, copo, talher, sacola, faz uma diferença enorme. E, lógico, separar o lixo direitinho, reciclável, orgânico, o que não dá para aproveitar, e descartar só nos lugares certos. Nunca jamais jogar na natureza. Nossa, essas práticas valem para a vida, né? Não só para o motorhome. E sobre onde parar, onde dormir? Essa é a dica número 3. 3. Opte por destinos e locais de pernoite ecológicos. Isso exige lição de casa, pesquisar antes. Buscar campings, estacionamentos, propriedades que mostrem que se importam com o meio ambiente de verdade. E como saber disso? Vendo se usam energia limpa, se tem um sistema bom para lidar com água e lixo, se ajudam a conservar a área e, tão importante quanto, respeitar as regras dos lugares, principalmente a área de preservação. O artigo alerta, nem todo lugar lindo pode receber um motorhome sem problema. Tem que checar se tem estrutura, se tem restrição, para não acabar estragando um lugar sensível sem querer. Essa pesquisa antes de ir parece ser um ponto fundamental mesmo para o ecoturista. E a relação com a economia local, tem dica prática para fortalecer isso? Tem sim, é a quarta. 4. Apoie o comércio local. Colocar em prática aquele benefício que a gente falou. Na real, significa tentar comprar comida do produtor da região, sabe? Se tiver orgânico, agroecológico, melhor ainda. Ir na feirinha da cidade. Exato. Ir na feira, no mercado municipal, na lojinha de artesanato do seu Zé. Tentar evitar as grandes redes de supermercado quando der. Além de ajudar a grana a circular ali na comunidade, geralmente se acha coisa mais fresca, com menos pegadas de transporte, né? Um jeito bem gostoso de ser sustentável, adorei. E a quinta dica qual que é? Essa é super importante e exige atenção redobrada. 5. Planeje o descarte de resíduos, principalmente os sanitários. Motorhome gera água cinza da pia, chuveiro e água negra do vaso sanitário. O artigo é muito claro. Nunca, em hipótese alguma, despejar isso na natureza. Nem em rio, nem no solo, nem no mar, nada. E o que fazer, então? Tem que usar os lugares certos para isso, as chamadas estações de despejo ou dump stations. Campings mais estruturados costumam ter, ou pontos específicos para veículos de recreação. Para quem usa banheiro químico, o produto químico também precisa ser descartado corretamente nesses locais. Aqueles sistemas de tratamento a bordo ou banheiro seco que a gente mencionou antes ajudam muito a lidar com isso de forma responsável. Ufa, essas 5 dicas são um verdadeiro guia, né? Agora é para a gente se inspirar um pouco para onde ir, onde no Brasil a gente já encontra condições legais para esse tipo de viagem, segundo o material que você viu.
Ah, o Brasil é gigante, cheio de opção, né? O artigo destaca 4 destinos bem diferentes, cada um com seu charme para o ecoturismo de motorhome. O primeiro é um clássico, um queridinho do ecoturismo, a Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. Ah, Veadeiros. Imagino que demais explorar aquelas cachoeiras, os cânions, com a liberdade do motorhome. Pois é, a Chapada é famosa por isso, água cristalina, formações de pedra incríveis, tipo Vale da Lua, e uma natureza exuberante do Cerrado. O legal, segundo o artigo, é que a região já tem uma rede boa de campings com essa pegada mais ecológica. Muitos usam energia solar, cuidam bem do lixo. Que ótimo! É um destino que junta a beleza natural com uma estrutura que já está mais ligada nesse turismo consciente, sabe? Excelente saber disso. E qual o próximo da lista? Para onde a gente vai agora? Agora a gente muda totalmente o clima. Serra Catarinense, em Santa Catarina. Lá o cenário é outro, frio, especialmente no inverno, floresta de araucária, aqueles campos de altitude. Cidades como Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra servem de base para explorar cânions, cachoeiras, até vinícolas. Olha só. O artigo diz que a região está desenvolvendo mais opções de camping e lugar para motorhome, muitas vezes em fazendas, sabe? Permite um contato bem próximo com a natureza e com a cultura serrana, num ritmo mais tranquilo. Uma opção super diferente para quem curte um friozinho. E para quem gosta de mais aventura, tem dica? Para essa galera, o artigo recomenda o Jalapão, no Tocantins. Aí já é um destino que pede mais planejamento, talvez um veículo 4x4 ou mais preparado, por causa das estradas de areia. Jalapão tem fama de ser mais bruto, né? Tem, mas a recompensa, olha, é um contato com a natureza quase intocada. Duna laranja, rio de água limpinha e os fervedouros, né? Aquelas nascentes que não te deixam afundar. O Parque Estadual do Jalapão protege tudo isso. Apesar do acesso ser mais difícil, o artigo indica que já tem campings por lá com essa proposta ecológica de impacto mínimo. É para quem quer uma imersão profunda, selvagem, mas é ainda assim responsável. Nossa, Jalapão parece uma aventura daquelas. E o quarto destino que o artigo sugere? O quarto é o Parque Nacional do Itatiaia, ali na divisa do Rio com Minas. Foi o primeiro parque nacional do Brasil, fica na Serra da Mantiqueira. Ele mistura a Mata Atlântica lá embaixo com a altitude lá em cima. O resultado é paisagem de montanha, floresta fechada, um monte de cachoeira tipo Véu da Noiva, Itaporani. Lindo! E para motorhome, como é lá? O ponto positivo que o artigo destaca para Itatiaia é que tem uma infraestrutura relativamente boa para motorhome dentro do próprio parque, tanto na parte baixa quanto na alta, que tem acesso controlado, tem áreas de camping definidas. É ótimo para quem curte trilha, tem a famosa pro Pico das Agulhas Negras e observar passarinho. Tudo num lugar de muita biodiversidade e com regras de conservação bem claras. Que demais! Um belo roteiro de possibilidades pelo nosso Brasil, hein? Olha, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje. Entendemos o que é o ecoturismo de motorhome, essa tentativa de casar liberdade na estrada com responsabilidade ambiental. Isso. E exploramos os benefícios que vão do financeiro ao ambiental, passando pelo apoio às comunidades e pelo aprendizado pessoal. Detalhamos aquelas 5 dicas práticas, né? Desde escolher o veículo certo até o descarte correto do lixo e da água. Exato, e ainda viajamos um pouquinho na imaginação por esses 4 destinos incríveis: Chapada dos Veadeiros, Serra Catarinense, Jalapão e Itatiaia. Pois é, acho que a mensagem principal que esse material traz pra gente é que viajar de motorhome não precisa ser sinônimo de deixar um rastro de destruição. Muito pelo contrário, pode ser uma ferramenta super poderosa para um turismo mais atento, mais respeitoso, que agrega valor de verdade para os lugares e para as pessoas. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Para mim, talvez, signifique que aventura e responsabilidade não precisam ser inimigas. Podem andar juntas, né? É a chance de conhecer nosso país ou o mundo de um jeito mais conectado, mais significativo mesmo. E, pegando esse gancho seu, talvez uma última reflexão para quem está ouvindo a gente que surgiu dessa nossa conversa. Para além das escolhas ali na hora, o destino, o camping, o que comprar, será que
Essa experiência toda do ecoturismo de motorhome não pode deixar algo mais profundo? Como assim? Essa autossuficiência que o motorhome exige, sabe? Ter que planejar o uso da água, da energia, que são limitados, ter que pensar muito bem no descarte de tudo. Será que viver isso intensamente na estrada não pode, de alguma forma, inspirar mudanças mais duradouras nos nossos hábitos? Na nossa relação com o meio ambiente, mesmo depois que a viagem acaba no dia a dia? Nossa, fica aí a provocação, né? Pra gente pensar no legado que uma viagem dessas pode deixar, além das fotos bonitas e das lembranças.